1 Pedro 3:8, já encontrou? Diga amém. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, dizendo coisas boas, sabendo que para isto fostes chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, faça o quê? Refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a. Eu faço questão de ler na versão que estamos lendo a Bíblia neste ano, que é a Nova Versão Internacional. Mesmo texto, eu quero ler o versículo, a partir do versículo 8, diz assim: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Quem quer ser feliz, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Você pode repetir isso comigo? Quem quer ser feliz, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Ainda no texto sagrado, se você puder abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 3, está aí pertinho, só retroceder um pouquinho, não é? Hebreus, Tiago, capítulo 3. Este texto eu vou pedir que você o deixe aberto, porque nós vamos lê-lo e vamos aplicando esse texto aqui. Nesta noite, nós vamos falar de mais um dos problemas que impedem o crescimento da igreja. Toda igreja saudável cresce. Toda igreja, se é a igreja de Jesus Cristo, cresce. Rick Warren diz que uma igreja que não cresce, você não deve fazer a pergunta, o que vamos fazer para a igreja crescer? Devemos perguntar antes, o que impede a igreja de crescer? A ADIG é uma igreja quase centenária, e nós louvamos a Deus, porque a nossa igreja tem boa fama, é uma igreja reconhecida no Brasil. Há pessoas que vêm ao Rio de Janeiro e dizem, eu gostaria de conhecer a ADIG, é uma igreja histórica, é uma igreja de referência. Pregadores às vezes ligam e dizem, pastor, eu tenho um sonho, pregar na ADIG, porque é uma igreja conhecida no Brasil e até fora do Brasil. Quando eu estive nos Estados Unidos, um casal viajou durante 2 horas, e eu fiquei surpreso, porque eles nos conheciam cada irmão, cada obreiro, cada congregação, e eu disse, vocês já estiveram na ADIG? Disse, não, pastor, a gente acompanha pela internet. Olha que bênção ter a ADIG, a nossa igreja é uma igreja abençoada. Você pode dizer isso comigo? A ADIG é uma igreja abençoada? A ADIG é uma igreja abençoada. Mais uma vez, a ADIG é uma igreja abençoada, tem palavra, tem unção, tem poder, tem graça, tem presença de Deus, tem coral de adolescentes, tem coral de jovens, tem secretaria da família, tem departamento infantil, tem seminário teológico, tem programa no rádio. Ou igreja abençoada é a ADIG. Se você acredita assim, diga aleluia. Mas entendemos que nós poderíamos estar muito além. Por quê? Há igrejas que surgiram bem depois da ADIG, e hoje contam com 1 milhão de membros, 400 mil membros. Se você visitar, por exemplo, Belo Horizonte, você vai ficar surpreso, porque as igrejas lá são igrejas numerosas, e não apenas pelo número, são igrejas que espalham bênçãos por esta nação. Quem não conhece, por exemplo, o grupo Diante do Trono? E às vezes eu olho aqui para o nosso grupo de louvor adorando ao Senhor, e eu digo, talento a gente tem, instrumental a gente tem, músicos, os nossos músicos tocam nas melhores orquestras do Brasil. Eu já fui assistir ao Natan tocando no Teatro Municipal,
Fiquei feliz da vida de ver um garoto que começou aqui e agora está tocando no Teatro Municipal, tocando pelo Brasil afora. Talentos nós temos. Então o Espírito Santo começou a me incomodar. O que falta à DIG para ela ser uma igreja explosiva em crescimento? E de joelhos, orando ao Senhor, o Espírito Santo começou a me mostrar onde estão os nossos problemas. Pessoas arrogantes não admitem os seus erros, apenas as suas qualidades. Igrejas arrogantes só veem o que tem de bom, mas não buscam saber o que procuram melhorar. Ora, se eu sou a igreja e você é a igreja, nesta noite a pergunta é a seguinte: o que eu preciso fazer para que a DIG tome conta da ilha do governador? O que eu posso fazer, no que eu posso melhorar, para que a DIG venha ganhar o maior número de pessoas, e não apenas ganhar, mas que estas pessoas permaneçam na igreja. O que eu tenho percebido é que nós recebemos 50 pessoas, 100 pessoas, 140 em cada congresso, verão team, e eu fico me perguntando, se a gente colocasse mais 100 adolescentes aqui, onde nós iríamos colocar mais pessoas? Mas esse é um problema bom, porque eu acredito, se você imaginar, eu acredito, eu vejo a DIG até do outro lado dessa rua aqui, para cima. Eu vejo a DIG do outro lado para cá, até atravessar a rua para cá. Eu olho para cá e vejo a DIG tomando conta desse condomínio inteiro, até a ponta de lá. Pastor, a minha fé não alcança. Irmãos, se Deus achar graça em nós, e nós entendemos o que Deus quer de nós, Deus vai fazer isto e muito mais. O pouco que nós imaginamos é muito pouco diante da grandeza de Deus. A pergunta é esta: o que nos falta? E hoje nós vamos atacar, vamos começar. Eu lhes disse, se Deus me der vida e oportunidade, eu quero fazer isto para Ele. Não é uma mensagem simpática, não é uma mensagem boa para você dar glória a Deus, mas é uma mensagem que vai curar a tua alma, vai te sarar, vai te fortalecer, vai abençoar a tua casa, a tua família, os teus vizinhos. Então veja que o problema que nós temos diante de nós é um problema chamado fofoca. Diga comigo, fofoca. Pode ser melhor, não é uma palavra bonita, mas pode ser melhor para você guardar. Pastor pregou sobre o que hoje? Fofoca. Diga, fofoca. Quem aqui gosta de uma boa fofoca? Quem gosta? Ninguém gosta. Agora, só vou fazer uma pergunta. Quando você pega um jornal ou uma revista, e aí tem assim, ator fulano de tal se separa do Beltrano. Você é aquele tipo que corre para poder ver? Deixa ver por que separou. Irmão, fulano de tal está com um problema, irmão. E você fica todo aguçado e diz, eu quero saber que problema é esse, gente. O que foi? O que foi? Me conta aí, qual é a boa? Me conta. Você tem isso? Se você ainda não é um fofoqueiro, você tem um potencial tremendo para se tornar um. Mas não depois dessa palavra, porque Deus vai abrir os teus olhos e vai fazer você voltar a visão, a mente, para as coisas que edificam. Vamos ao texto sagrado. Primeiro, Tiago 3, 5 e 6. O que a Bíblia diz sobre a fofoca? Primeiro, uma língua perversa. A língua pode ser uma fonte de vida ou um veneno mortífero. Pode dar vida ou matar. Isso está escrito, deixa aberto em Tiago 3, 5 e 6. Só ouça, por favor. Provérbios 18 e 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Eu não entendi. A minha língua, a sua língua, tem o poder de dar vida. Quando uma pessoa está aflita, necessitada, precisando de um apoio, e você chega e ela diz, eu não valho nada, e você diz, não, meu irmão, você é importante para Deus. A Bíblia a Bíblia diz que você é um filho de Deus, Deus te conhece pelo nome. Você começa a animar, a pessoa termina, a pessoa diz, que bênção essa palavra. Eu estava meio abatido, mas eu estou saindo renovado com essa palavra. Ao contrário, quando você tenta empreender algo para Deus e chega alguém e diz, você está se metendo no que não pode, isso é muito grande para você, isso vai te trazer problemas, você não está vendo que você não nasceu para isso? Essa palavra afunda, ela diminui. Veja bem, a língua, ela pode trazer vida, ela pode animar, ela pode fazer a pessoa ter o desejo de viver mais, mas ela pode sufocar, ela pode oprimir, ela pode reprimir talentos. Observe bem, o texto aqui está dizendo que o que faz uso dessa língua, você vai comer do fruto dela.
Não entendi, pastor. A Bíblia é para ser entendida. Aquilo que você semeia, se você, quando abre a boca, mata, destrói, persegue, oprime, faz fofoca, você vai comer desse fruto. Isso vai se voltar contra a sua vida. É por isso que o texto diz: se você quer ser feliz, refreie a sua língua. Irmãos, eu estou diante desse texto, que no meu coração eu entendo ser um dos textos mais importantes para uma igreja que quer ser sarada. Você quer ver uma coisa? Quem aqui já foi vítima de uma fofoca? Vou melhorar. Alguém disse algo sobre você que não correspondia à verdade. Dá um sinalzinho assim, dá um sinalzinho. Olha, obreiros, olha o problema aí. Quem nunca foi vítima de um problema desse? Isso pode matar, isso pode oprimir, mas Deus nos chamou esta noite para começar a tratar este problema conosco. Tiago 3, 5 e 6, está com a Bíblia aberta? Ficou muito fraco. Quem não está com a Bíblia aberta? Me ajude, abra a Bíblia. Tiago 3, 5 e 6. Quem está com a Bíblia aberta, diga amém. Amém. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, diga, a língua é fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Tiago diz nesse texto também que se um varão não tropeça no falar, ele é perfeito. Até o tolo, quando se cala, diz a Bíblia, ele é tido por sábio, e no muito falar não falta transgressão. O homem tem conseguido domar feras, animais, os mais ferozes, os mais terríveis, aves, répteis, seres marinhos, mas a Bíblia diz que a língua nenhum homem é capaz de domar. A língua é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Tiago 3, 7 e 8. A língua, porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. Você pode repetir comigo? Nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de veneno mortal. Diga: Senhor, me ajuda nesta noite, para que a minha língua não seja instrumento de morte, mas instrumento de bênçãos. Tiago fala aqui sobre 4 coisas que a língua é capaz de fazer. Primeiro, a língua é capaz de dirigir. No texto que nós lemos, Tiago compara a língua ao freio do cavalo e ao leme do navio. Diga: freio do cavalo, leme do navio. Tanto o freio como o leme são instrumentos usados para controlar e dirigir. O freio controla e dirige o cavalo, e o leme controla e dirige o navio. Um cavalo indócil, ouça, pode usar sua força para o mal e tornar-se uma ameaça, mas se domado e controlado pelo freio, usará sua força para o bem. Um cavalo governado pelo freio torna-se um animal dócil e útil ao seu proprietário. A pergunta esta noite: este cavalo está sendo domado por você para ser instrumento de bênçãos, ou é um cavalo desenfreado que está causando tantos prejuízos por onde passa? Um navio sem leme, minha gente, seria um veículo de morte e não de vida. Sem a direção do leme, um navio arrebentar-se-ia nos rochedos e provocaria grandes desastres com muitos prejuízos. Tiago diz aqui que a língua, um pequeno órgão, tem o mesmo poder do freio e do leme. Ela pode governar e dirigir a nossa vida para o bem, ou pode governar e dirigir a nossa vida para o mal. Com ela, nós podemos nos livrar de terríveis acidentes, ou podemos provocar imensos desastres. Pergunte para a pessoa que está do lado: como você está usando a sua língua? Pergunte, me ajude. Primeiro, a língua é capaz de dirigir. Diga comigo: a língua é capaz de dirigir. Número 2, a língua é capaz de destruir. Será, pastor? No texto que nós lemos aqui, Tiago compara a língua ao fogo e ao veneno. Digo fogo, por favor me ajude, diga fogo e veneno. Os dois são destruidores, sim ou não? Uma pequena fagulha coloca em chamas toda uma floresta. Uma pequena dose de veneno pode matar uma pessoa rapidamente. Tiago diz que a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Ela não só põe em chamas toda a carreira da existência humana,
como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A língua é mal incontido, carregado de veneno mortífero, diz Tiago 3,8. Assim como um incêndio muitas vezes se torna incontrolável, Tiago está dizendo aqui claramente que a língua é muitas vezes indomável. A maledicência, minha gente, ela mata, ela destrói. A boataria se espalha como rastilho de pólvora e destrói como um incêndio que espalha-se numa floresta. Primeiro, a língua é capaz de dirigir. Diga, a língua dirige. A língua é capaz de destruir. A língua é capaz de destruir. Terceiro, a língua é capaz de deleitar e alimentar. Tiago 3, de 9 a 12. Está com a Bíblia aberta? Se está, diga amém. No ano da palavra, temos que ler a palavra mais do que nunca. Tiago 3,9 diz: com a língua bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus amados irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. A língua é capaz de deleitar e alimentar. Tiago prossegue dizendo, em seu argumento aqui, ele diz que a língua é comparada a uma fonte, versículo 11, e a uma árvore frutífera, versículo 12. A fonte pode nos saciar e a árvore pode produzir frutos saborosos que nos alimentam. Nossa língua pode ser medicina, nossas palavras podem ser boas para edificação. Com a nossa língua podemos trazer refrigério e restauração para as outras pessoas. Diga comigo, a minha língua pode ser e deve ser fonte de bênçãos para alimentar e para saciar a sede de muitas pessoas. Ainda introdutoriamente, quarto lugar, a língua é capaz de praticar profundas contradições. Profundas contradições. Você pode dizer comigo? Profundas contradições. Do 9 ao 12 ele diz: como é que eu bendigo a Deus aqui e falo mal do meu irmão aqui? Bendigo a Deus aqui e falo mal do pastor aqui. Bendigo a Deus aqui e detono as pessoas por aqui. Como é que eu posso dizer coisas tão lindas quando pego o microfone para orar? Senhor meu Deus e meu Pai, Tu és amoroso, grandioso, poderoso. A igreja, estou sentindo a presença, mas acaba de abençoar, desce e começa a falar mal de um irmão. Começa a falar mal de obreiro. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Deus vai nos livrar desta praga. Deus vai nos livrar desse mal. O Espírito Santo ministrou o meu coração na noite de ontem no jardim, e o Senhor disse: não fala, abre a tua boca e fala a minha palavra. Eu não tenho dúvidas que se nós obreiros começarmos a orar contra essa potestade, desculpe os teólogos se não é esse o termo, se esse principado, se esse demônio que se alojou nesse lugar e vem minando as nossas forças anos por anos. Quantas pessoas eu tenho atendido naquele gabinete, em lágrimas, dizendo: pastor, eu não fiz isto, me acusaram, me marcaram, me machucaram. Você diz: é porque não está olhando para Jesus. Não, queridos. Hoje tem muita igreja boa, saudável. Ninguém quer conviver no meio de serpentes. Pastor, o senhor está nos chamando de serpente? Não. Eu estou dizendo que entre nós há pessoas que se dizem cristãs, mas para mim, no meu entendimento, nunca tiveram um encontro com Jesus, porque estão dentro da igreja, não para sarar, não para cuidar, não para libertar, mas estão aqui para matar e destruir. Ou o demônio sai, ou você vai ser tratado por Deus. Nós vamos acabar com esse demônio aqui. E não adianta a gente bater o pé aqui e sai. A gente pode se arrebentar de orar no jardim. A gente pode clamar, orar, jejuar noite e dia. Se você não for ministrado pela palavra para tratar esses defeitos terríveis na nossa alma, que estão dentro de nós, essa comichão para falar mal das pessoas, nada vai acontecer. A gente vence Satanás
é com vida santa, é com vida no altar, é usando a língua como ela deve ser usada. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o fofoqueiro. Querem saber? Está tão baixinho esse quero, não é? Querem saber o que a Bíblia diz sobre o fofoqueiro? Eu sempre dou uma explicação, porque cada pessoa tem um jeito de ser, queridos. Nós temos as nossas particularidades, as nossas, o termo técnico é idiosincrasias, nosso jeito de ser. Eu falo assim, você pensa, o pastor está irado. Não, eu estou com raiva do diabo, eu estou com raiva do demônio, porque a DIG já era para estar muito mais à frente, mas essa perturbação fica rodando dentro da igreja, fica rodando. Um mina daqui, outro mina dali, um diz dali, um diz daqui, um diz daqui. Nós vamos tratar isso na autoridade do nome do Senhor Jesus. O que a Bíblia diz sobre o fofoqueiro? Primeiro, diga comigo, o fofoqueiro separa os maiores amigos. Provérbios 16 e 28, eu vou dar um tempo para você marcar este versículo na sua Bíblia. Você que está anotando, anote esse texto, para depois você degustá-lo em casa. Provérbios 16 e 28, o fofoqueiro separa os maiores amigos. Nos diz o texto sagrado, o homem perverso levanta a contenda. É 16 e 28 de Provérbios. O homem perverso levanta a contenda, instiga a contenda. O difamador, o intrigante, separa os maiores amigos. Quantas histórias lindas, olhe por favor aqui por gentileza, quantas histórias lindas de amizades, que poderiam tranquilamente serem comparadas com a amizade de Jonatas e Davi, e foram destruídas por causa da língua de um fofoqueiro. Quantas pessoas você conheceu que eram amigos inseparáveis, amigas inseparáveis, de repente, o diabo levantou um fofoqueiro e colocou no meio dos dois, e ele trabalha de um lado, ouve a palavra, trabalha do outro, ouve a palavra, leva e traz. Deus está olhando para ti. Tu te livras desse ministério maligno hoje e começa a usar a tua língua para fazer o bem. Você não foi chamado para separar pessoas, você foi chamado para pacificar, você foi chamado para ajudar. Deixa comigo, eu vou conversar com ele, depois eu te falo. Vai na calada da noite, pelos corredores, nas escondidas da igreja, nas escadas, nas salas, e diz: quer saber o que o pastor falou no culto ontem? Te chamou de diabo. É para isso que tu é crente na igreja? Para o pastor te chamar de diabo? Não, eu estou chamando de diabo o diabo que usa esse crente, que por não ler a palavra, por não estudar a Bíblia Sagrada, por não orar, por não vigiar, se deixa ser usado pelo diabo. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Se eu estou falando disso, eu preciso me precaver, porque a comunicação, eu ia fazer uma dinâmica aqui, mas eu não tive tempo. Eu ia mostrar para os irmãos como uma pessoa ouve uma história, e quando chega na quinta pessoa, a história é totalmente diferente. Vamos carregar para a prática um pouco? Eu não vou me preocupar muito com o tempo aqui, mas eu queria que você saísse daqui moído esta noite. Eu queria que você saísse daqui pensativo. Você que é uma pessoa reta, que é correta, quantas vezes você foi injusto porque ouviu um fofoqueiro? Quantas vezes você cometeu injustiças porque você deu ouvidos a um fofoqueiro? Quantas vezes um departamento de jovens está tão lindo, adolescentes tão lindo, de repente surge uma contenda ali no meio, a linguinha, trabalhando. Deixa eu contar uma história, redobre a sua atenção para depois você reproduzir. Está sendo gravado, está sendo filmado. Eu não era casado, escute isso, eu não era casado, era solteiro. E de repente surgiu uma jovem aqui no meio, já com a idade avançada, mas completamente desprovida de beleza. Diga, era feia. Graças a Deus por isso. Escute o desdobramento da história. Escute isso, para você saber de coisas que ficam guardadas e a gente não passa para a igreja. Mas eu acho que é muito melhor quando você fala rasgado, fala aberto. Porque se alguém quiser pensar outra coisa, ela vai pensar o que quiser, mas ela ouviu a verdade. Aquela jovem me mandou a primeira carta. Desde que os meus olhos te viram,
as minhas pálpebras pararam sobre a tua vida, o meu coração tremeu e tudo e tal e tal. Quem é a jovem, Jesus? Eu digo, meu pai, eu estou orando para me casar e aparece um negócio desse. É prova de fogo, não é? E não adianta a gente ser hipócrita e falar, irmão, o importante é o coração. Todo homem gosta e acha uma mulher bonita, bonita. É assim ou não é, irmãos? A gente precisa parar com essa hipocrisia de chegar e olhar e dizer assim, vai passando um casal, aí você vê uma mulher bonita, você crava o olho no homem. Sangue de Jesus. O que você não pode é desejar a mulher dos outros. Agora, dizer que uma mulher é bonita, dizer que uma mulher é agradável, não há nenhum pecado nisso. Isso é sinal, você que é homem, que você está de bem com a vida. Você está saudável. Agora, começou a olhar para homem, gostar de homem, clama o sangue de Jesus. É laço. Então, vamos começar a viver a verdade. Você olha a mulher e diz, é bonita. Essa aqui, no dia em que foi criada, a natureza estava de férias, é desprovida de beleza. É uma pessoa boa. É uma pessoa maravilhosa, mas é feia. Então, vamos ser sinceros. Como também tem homem que é feio. Não é não, Júlio Alves? Tem homem que é feio, claro. Então, preste atenção. A jovem mandou a primeira carta. O que eu fiz com a carta? Levei ao gabinete do pastor Eliseu, pastor solteiro, botei em cima da mesa dele. Falou, pastor, o que essa jovem me mandou? Ele disse, quem é? Eu digo, vou mostrar para o senhor. Aí o pastor estava aqui, eu disse, está ali, pastor, aquela, segundo banco, tal. Ele deu uma olhada. Você está bem, meu filho? Você está bem? Eu disse, estou orando pouco, né, pastor? A irmã mandou a segunda carta. Vamos encurtar a história. Mandou a segunda, eu levei para o pastor. Mandou a terceira, eu levei para o pastor. Mandou a quarta, eu levei para o pastor. Mandou a quinta, eu levei para o pastor. Mandou a sexta, eu levei para o pastor Eliseu. Mandou a sétima, e na sétima ela disse, até agora eu escrevi. Da próxima eu vou pessoalmente falar contigo. Ah, legal, né? Falei, ok. Presta atenção para isso, para você ver o desenlace desse mistério. Pastor Eliseu está lá com as cartinhas guardadas, tudo certinho. De repente, irmãos, eu moro aqui na Mileto Maciel, toco a campainha. Não, teve um lance antes desse que eu vou falar aqui, porque acho que merece. Quando eu entrava no meu apartamento, tinha um quartinho escuro, onde ficava a varanda, que era do apartamento daqui e daqui. Eram 2 apartamentos. Um dia termina um culto alegre como esse, abençoado. Estou indo para casa. Quando eu entro naquela sala no escuro, irmãos, antes de apertar o interruptor, eu escuto uma voz não muito agradável dizendo, a paz do Senhor. Irmãos, não queiram me ver assustado. Olha, a pessoa me assusta, eu perco a graça de viver. Minha esposa não me assusta, que ela já sabe disso. Eu acendi a lâmpada, irmão, vocês imaginam o que eu disse para aquela jovem. Eu disse, sai daqui agora, some daqui agora. E ela, mas eu queria falo contigo na igreja. Quando foi no outro dia, escute isso, no outro dia, estou na secretaria, trabalhava na secretaria, veio o pastor Misael, disse, pastor Marcos, tem uma jovem numa sala lá embaixo do Ibadig, com uma faca na mão, e ela disse que vai se matar, se o senhor não for lá conversar com ela agora. Irmãos, eu estava tão chateado, que eu disse, irmão, boa viagem para ela, pode deixar, vai para lá. Não foi o certo, não foi o certo. Ela disse, vai-te. Ele foi lá e voltou e disse, pastor, eu acho melhor o senhor ir lá. O senhor imagina canais de televisão aqui, jornais, jovens se matam na igreja, etc. Eu pensei na igreja, eu digo, eu vou. Chegou lá, irmãos, vamos resumir, eu fiquei 2 horas, musculatura presa, tentando me aproximar dela, milímetro por milímetro. E ela se cercou de umas carteiras e com uma faca desse tamanho na mão. Eu disse, depois de muito tempo, disse, olha, só falo contigo se você colocar a faca no chão. Ela colocou a faca no chão. E eu fiquei imaginando, quase 2 horas, eu escuto o barulho do quê? A sirene do bombeiro. Na porta da igreja.
Irmãos, eu saí empurrando aquelas cadeiras para cima dela, e quando eu cheguei perto dela, ela já apanhou a faca, eu segurei na mão, prendi a mão dela, os irmãos já estavam esperando, invadiram uma sala, chegaram os bombeiros, acorrentaram lá, amarraram e levaram para o manicômio para tomar injeção. Bom, até aí você entendeu? Até aí você entendeu? Amém ou não amém? Amém. Estou aqui um dia de manhã pregando para os idosos, um culto que tinha 7 horas da manhã. Estou ministrando a palavra aqui, tal, Deus trabalhando. Quando terminou, um irmão disse: pastor, pode dar uma palavrinha comigo no final? Posso. Ele disse: pastor, eu queria lhe pedir perdão. Eu falei: sim, está perdoado, mas o que houve? Não, eu preferia não falar. Eu disse: não, me fale, o que houve? Insisti, ele disse assim para mim: pastor, eu fiquei sabendo da boca de uma serva de Deus que o senhor engravidou uma mulher, uma moça, e não queria casar com ela, e ela veio para se matar aqui dentro da igreja. E aí escutaram tudo. Diga comigo: a fofoca é uma arma do inferno para destruir vidas. Ela não conseguiu o que queria, mas o diabo disse: eu vou fazer uma arruaça. Irmão, eu disse para ele: meu filho, teve a moça? Teve. Mas faz o seguinte, quando ela aparecer aqui, eu vou te mostrar para ela, e você vai ver que não tinha chance alguma. Eu louvo a Deus até hoje, porque a mulher era muito feia, irmãos. Não tinha condições. Quem olhava, virou uma chacota na igreja, que o pessoal dizia assim: está bem na fita, né, pastor? Pô, o pessoal querendo morrer e tudo, etc. O que eu quero dizer? Tem um ditado por aí que diz o seguinte: onde tem fumaça, isso não vale para a Bíblia, isso não vale para a igreja. Por quê? Tinha a moça? Tinha. Ela mandou as cartas, o pastor Eliseu sabia de tudo, que eu não ia ser louco de esconder dele, tudo ele sabia. Mas o que o diabo queria era o resultado disso. Diga: para o pecado, o sangue de Jesus é o remédio. O que o diabo gosta, diga, o que o diabo gosta é do lucro. Ele não quer saber do problema, ele quer saber do resultado, do que a fofoca vai gerar. Pastor Jorge Linhares era um garoto, 10 anos, e ele disse que tinha uma vizinha muito cortês, muito amiga, e tinha uma criança de 9 para 10 meses, e a criança deixava ele segurar o filho, porque ela estava trabalhando às vezes, e tinha uma mulher fofoqueira, que morava no mesmo terreno. Diga: mulher fofoqueira. Que Deus nos livre. Então ele ficava brincando com a criança, e ele disse que um dia, a gente não fica fazendo assim na boca da criança, fazendo assim? E ele disse que está brincando com a criança, com ela no colo. A vizinha passou, viu, o diabo encheu o coração dela. Ela foi e disse: olha, não deixa a tua criança brincando com esse menino não, que ele é mau. Estava ensinando palavrão para a criança. A mulher veio, arrancou a criança, o repreendeu e disse: quando o meu marido chegar, eu vou falar para ele, você vai ver. E aquilo o achatou, porque ele foi injustiçado. Eu ouvi ele contando esse testemunho. Ele disse que dos 10 aos 19 anos, nunca mais ele pegou uma criança. Ficou marcado na alma. Sabe que o Espírito ministrou ao meu coração, que há muita gente marcada neste lugar, por causa dessa praga chamada fofoca. Dos 10 aos 19 anos, ele não se aproximava de criança. Um dia ele estava na igreja, e o pastor ministrou a palavra, como faço nesta noite. E ele disse exatamente o seguinte: tem um rapaz aqui, que criou um trauma por isso, mas eu digo que a partir de hoje, Deus vai trazer de volta esta graça, e por onde tu fores, as crianças correrão para o teu colo. E ele deu o testemunho, disse: irmãos, eu vou para a África, eu vou para os Estados Unidos, eu vejo as crianças correndo para mim, como cumprimento daquela palavra de Deus. O diabo vem para matar, roubar e destruir, mas o Senhor Jesus veio para nos dar vida, e vida abundante. Fofoqueiro separa os maiores amigos, ele revela os segredos das pessoas. O que anda tagarelando, diz a Bíblia, Provérbios 20, 19, ele revela o segredo. Diz: não te intrometas com o que lisonjeia, que afaga com os seus lábios. Cuidado com pessoas muito melosas.
que na sua frente dizem: meu pastor querido, meu pastor amado. Eu sei que tem gente sincera, mas o Espírito não nos deixa enganado. Tem pessoas que olham para mim e dizem assim: coitado do pastor, não sabe. Não sei não, querido, eu sei, mas eu sou crente, conheço a palavra, eu não posso errar. Eu estou amando e orando essas pessoas para que Deus tenha misericórdia delas. Estou fazendo a minha parte. Não pense que você está diante de um tolinho, não. Será que o pastor não sabe que essa pessoa age assim? Sei, sim, Senhor, mas a Bíblia diz: se alguém te faz o mal, devolve com o bem. Assim você vai amontoar brasas na cabeça, que é a tua morte. Ora por ele. Senhor, que Deus dê vida a ele e vida abundante. Ele consegue matar as pessoas com a língua. Provérbios 12, 18. Se você está com a Bíblia aberta, leia, por favor. Provérbios 12, 18. Eu vou esperar até que você tenha encontrado. O fofoqueiro separa os maiores amigos. O fofoqueiro revela os segredos das pessoas. O fofoqueiro consegue matar as pessoas com sua língua. Há alguns, diz o texto sagrado, Provérbios 12, 18, cujas palavras são como pontas de espada, quer dizer, são espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Tem gente que usa a língua para matar como espada, mas a Bíblia está dizendo que a língua dos sábios é saúde. Eu quero que você ministre bênção para a pessoa que está do seu lado. Diga para ela: meu irmão, a tua língua é língua que produz saúde. Diga isso: a tua língua é língua que produz saúde, é língua abençoadora. A tua língua é instrumento de Deus para abençoar vidas. Sete características do fofoqueiro. Quer ouvir? Está fraco. Quer ouvir? Primeiro, o fofoqueiro, olha as características dele. Enquanto isso, eu vou fazendo um exame aqui, uma introspecção, analisando a minha vida, e você vai analisando a sua. Vamos ver, se você marcar com X pelo menos 2 dessas, você está em risco. Tem que tirar 10. 7 características do fofoqueiro. Primeiro, tem um olhar invejoso. Usa deste olhar para destruir com palavras malignas os talentos que Deus levanta na igreja. Chega uma pessoa aqui na igreja, deixa eu parar um pouquinho para dizer isso. E as pessoas vêm radiantes. Elas entram naquela sala e dizem: pastor, eu cheguei na igreja, eu não parava de chorar. O que tem aqui? Poxa, tem uma coisa linda. Outro dia uma irmã me disse: pastor, o meu marido ficou o tempo todo dizendo: por que você sai da ilha para ir para uma igreja? Vai na igreja em frente ao cemitério, vai na igreja em frente ao cemitério. E ela me disse: pastor, mas eu não sentia, não queria ir. Eu caí numa depressão. E o meu marido disse: vai naquela igreja em frente ao cemitério. Olha que testemunho extraordinário. Ela disse: eu entrei, pastor, não tinha ninguém na igreja a não ser uma irmã que estava saindo. E quando eu entrei, eu disse para ela: irmã, eu estou precisando muito de uma oração, de um milagre de Deus, de uma restauração, estou com depressão. E a irmã disse: dobra o joelho aí. Deve ser uma canela de fogo dessas que andam buscando na casa do Senhor, que usam a língua para abençoar, que sabem falar em mistérios e sabem falar coisas boas, sabem interceder pelas pessoas. É comigo mesmo, irmão. Dobra o joelho aí. Orou, e aquela irmã foi instantaneamente restaurada. E ela disse: eu vim porque eu quero ser recebida na ADIG. Esta agora é minha igreja. Você percebe a diferença de um crente que edifica e de outro que afunda as pessoas? Em qual categoria você está, criatura? Eu vejo pessoas que entram aqui e dizem: pastor, eu me achei. Olha, não é para falar mal de ninguém, mas a ADIG é uma igreja extraordinária. Pastor, eu percebi claramente, o senhor é um homem que gosta de orar, gosta de ministrar a palavra, eu estou me sentindo em casa, uma felicidade. Aí passa o primeiro mês, a pessoa querendo trabalhar. Eu digo: qual o seu talento? O que você faz? Eu gosto de cantar. Eu vou te apresentar para a liderança do louvor. Eu gosto de lecionar. Vou te apresentar para o irmão Jorge da escola dominical. Eu sou jovem, gosto de cantar. Vou te apresentar para a liderança dos jovens. E assim por diante. Daí a pouco, a pessoa radiante, alegre, feliz da igreja. Daí a pouco eu começo a olhar daqui e ver a pessoa murchando, diminuindo. Aí ela já não olha do mesmo jeito. Você já não percebe o mesmo carinho. Por quê? Satanás já levou o seu instrumento lá. A pessoa diz: gente, eu estou muito feliz na ADIG, o pastor Eliseu é um pai, que pastor maravilhoso, pastor Marcos, bênção. Disse: meu filho, pastor Marcos, senta aqui que eu vou te contar quem é esse homem. É assim ou não é, Satanás, que está me ouvindo? Mas contra ti eu venho na autoridade do nome de Jesus desta noite.
Você diz, alguém te contou? Não, meu amado. A gente ora e Deus ministra. Há pessoas aqui que perderam o prazer de viver por causa da língua dos fofoqueiros. Você tem 48 horas para se arrepender. Você tem 48 horas para mudar de vida. Você tem 48 horas para buscar a face do Senhor e mudar de posição. Eu disse aos pastores outro dia, as pessoas precisam voltar a saber que ainda existem homens de Deus na face da terra. Eu sei que existem muitos pastores que não merecem o título, mas preste atenção de quem você está falando. Preste atenção para não estar matando pessoas dentro da igreja. Pastor, mas eu tenho uma diferença com o senhor. Eu entendo. Porque você é um ser humano, você é uma pessoa, você pensa, você concorda, você discorda, mas o lugar de você resolver é na minha sala ou na sua casa. Me chama, pastor, o senhor me magoou. E veja qual vai ser minha reação. Pastor, o senhor fez isso com meu filho, você fez assim, e nós vamos resolver olho no olho. Sabe por quê? Nós somos irmãos, e irmãos discordam, mas somos filhos do mesmo pai, vamos morar no mesmo céu. Então eu te peço em nome de Jesus, vamos acabar com este comportamento. Tem pessoas que você ministra, tem pessoas que a palavra vai, e ela fica maquinando, diz, não, ele está falando isso porque ele está fazendo a defesa dele. Quantos anos eu ouço histórias? Eu acompanhei um casal de obreiros durante 8 anos. Para onde eles iam, eles falavam mal de mim. Sabe o que eu fazia? Oportunidade, carinho, abraço e oração no jardim. Nunca mudei com eles. Escute o que eu vou lhe dizer em nome de Jesus. Se eu tivesse preocupado com a minha vida, esse tempo todo eu estaria gritando. Eu só estou falando isso nesta noite, debaixo do poder do nome do Senhor, diante do eterno que aqui está, porque eu vejo que a igreja está sendo prejudicada. E isso pesa diante de Deus. Cuidado quando abrir a sua boca para falar de um obreiro ou para falar de um irmão. Eu vou repetir, diferenças nós podemos ter, mas a gente resolve olho no olho. Diga assim comigo, Senhor meu Deus, trata a minha língua e o meu coração, para que eu seja instrumento de bênçãos e não de destruição. Primeiro, o fofoqueiro separa os maiores amigos. Segundo, ele revela os segredos das pessoas. Terceiro, ele consegue matar as pessoas com a sua língua, os talentos. As características dele: tem um olhar invejoso. 2, guarda a rebeldia dentro do coração, tornando-se inimigo da cruz de Cristo e dando ibope às coisas do demônio, ou seja, faz o trabalho de Satanás. Terceiro, usa de palavras doces para convencer e destruir. Provérbios 18:8, eu faço questão que você abra a sua Bíblia para ler esse texto. Provérbios 18:8. Enquanto ministro, eu creio que o Espírito Santo está aplicando essa palavra ao coração de homens e mulheres. Eu sei que há pessoas aqui que são sérias, que temem a Deus, que andam em retidão, e obviamente a você eu digo apenas, continue sendo esta pessoa, sendo esse instrumento. Usa de palavras doces para convencer e destruir. Olha a qualidade desse fofoqueiro. Diz assim, Provérbios 18:8, as palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Parece ser uma coisa agradável. Olha, você é nova aqui. Escuta aqui, ó. Olha, você é nova aqui. Eu vou te dar os caminhos como você lidar. Tá certo? Ó, irmão, presta atenção aqui, ó. Eu gostei tanto de você. Você é uma pessoa tão querida. Poxa, eu olhei para você, eu me apaixonei. Eu acho que é de Deus esse sentimento. Mas olha, cuidado com a irmã fulana, hein? Aquilo é cobra. Estou te falando porque te amo. Nesse momento o Espírito Santo está olhando para ti. Está vendo você cumprindo um ministério que é próprio do diabo. Semeando contenda entre os irmãos. Ao contrário, se você faz o trabalho contrário, eu não gostei daquele irmão, falou, olha, você não conhece bem. Conversa com ele, conversa com ela.
Ah, mas me disseram. Não, não dá ouvidos a isso não. Mantenha a tua fé no Senhor Jesus e deixa o tempo passar, porque os que são de Cristo permanecem, aqueles que são do diabo vão embora. Fica tranquilo, permanece na posição que o Senhor te colocou e Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar. O que mais? O fofoqueiro alimenta-se de mentiras, é surdo espiritual, ouve o mundo, ouve a tudo, mas não ouve a verdade que nós estamos pregando esta noite. Suas palavras alimentam os desinformados, destrói os imaturos na fé e alimenta aqueles que eles dão crédito a não ler a Bíblia Sagrada. Sexto, normalmente tem pecados ocultos. Presta atenção. O fofoqueiro, quando ele ataca muito uma área, você vê uma pessoa atingindo muito uma área, é porque ele tem um pecado guardado ali. Ele projeta no outro aquilo que ele é. Ele lança no outro aquilo que ele faz. É uma característica própria. Será que, ao falar de fofoca, o exame que eu faço é esse? Será que eu não sou um fofoqueiro? Preciso me examinar. Será que ao criticar, eu não estou fazendo aquilo? Ora, se eu condeno aquilo que eu pratico, eu sou merecedor de mais duro castigo. Tiago diz isso. Cuidado, mestres, que ensinam o amor, mas não vivem. Que ensinam o perdão, mas não vivem. Que ensinam a verdade, mas não vivem. Que o Senhor nos guarde esta noite, para que o nosso coração seja preservado, e para que a nossa língua seja instrumento para abençoar e não para amaldiçoar. Deixa eu ir só mais um pouquinho, para a gente terminar aqui com uma parte maravilhosa. Quer saber os resultados da fofoca? Eu falo rapidinho. Ela vai crescendo tanto, que passa a destruir um grupo. Se não for tratada, ela começa a destruir uma parte da igreja. Se não for tratada, ela começa a detonar toda uma igreja. Um rebanho inteiro pode ser destruído por causa de fofoca. Sabiam disso? Um rebanho inteiro pode ser destruído por causa de uma fofoca. Não é verdade, você viu. Porque o fofoqueiro tem essa qualidade, essa característica. Qualidade não, característica. Quando você o confronta, ele nega, ele jura pela Bíblia, ele bota a mão na Bíblia e diz: eu nunca falei isso. É mentiroso, lhe falta caráter. Mas nesta noite tem remédio para isso. É palavra de Deus, é palavra do Senhor. Esta igreja é a igreja de Jesus Cristo, é a igreja comprada com o sangue dele, é a igreja que está sendo preparada para morar nos céus para todo sempre. A nossa língua é instrumento de bênçãos e não de maldição. Eu tenho muita coisa para falar sobre isso aqui, eu anotei muito, mas eu vou dizer só para você em 5 minutos o que fazer para se libertar desse vício. Provérbios 28:13. Você está com a Bíblia aberta? Se não, abra. Pastor, o que eu devo fazer? Eu me identifiquei, pastor. Eu gosto de falar da vida dos outros. Eu não consigo ficar calado. Eu contei aqui uma vez de uma irmã que o pastor fez um jejum de 40 dias ou 30 dias sem falar mal de ninguém. Quem se lembra disso aqui? Lembra que tinha essas campanhas assim? 30 dias sem falar mal de ninguém. Quem se lembra? E aí essa irmã, foi cômica essa história, porque essa irmã acordou um dia, e aí mal-humorada, e aí alguém disse: você está passando mal, está com problema, dor de cabeça, o que você tem? E ela disse: olha, eu vou falar, não aguento. Me peça para ficar sem comer, me peça para jejuar, me peça qualquer coisa, mas não me peça para ficar sem falar mal de ninguém. Eu estou com uma notícia quentíssima aqui e eu quero falar. Eu vou quebrar o jejum que o pastor falou. Você vê como é que é uma doença terrível. Aquela coisa que a pessoa é incontrolável, ela tem que falar. Presta atenção, Ricardo. Próxima vez que você chegar numa roda de crente, se eu vou fazer isso, eu vou gravar, para ver qual é a conversa que sai. Via de regra, logo aparece alguém e diz: tu está sabendo do fulano? Não, eu sou por aí, por alto. Tu tem informação verdadeira? Tenho. Agora com o demônio do WhatsApp, então, né, irmão? Pode ser benção, né?
Eu vou mandar um WhatsApp para o fulano agora aqui, ele sabe, ele conhece ele, é lá de dentro da casa dele, ele vai me passar essa informação. Fulano, tu está sabendo que teve um problema assim, assim, assim? Aí do outro lado tem outro fofoqueiro, num segundo, mal chega a mensagem, ele já manda outra. Diz, quentíssimo, é verdade, confirmado, eu estava lá, eu vi, pronto, já espalhou a fofoca. Igreja, é assim ou não é? É assim ou não é? Nós vamos acabar com isso? Está muito fraco, está muito fraco. Nós vamos acabar com isso? Primeira coisa a fazer, Provérbios 28:13, você sabe de cor. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Primeira coisa, assuma: eu sou esse cara, eu sou essa mulher que a Bíblia está dizendo, eu tenho feito isso. Primeira coisa. 2, tome uma atitude hoje para deixar este pecado. Diga, Senhor, enche a minha boca de bens, de bênçãos, de coisas maravilhosas. Me dá um controle, Senhor, para eu não falar mal de ninguém absoluto. Terceiro, ore a Deus. É por isso que a gente ora, é por isso que a gente clama. Jeremias 33:3, como é que diz? Clama a mim e responder-te-ei. Deus quer te responder, Deus quer te livrar disso. 4, substitua suas palavras. Você sabe um salmo de cor? Você sabe? Qual o salmo que você sabe de cor? Quantos versículos da Bíblia você sabe? Se o pastor te chamar aqui à frente e disser, irmão, recita um salmo, você sabe algum? Ou vai fazer como aquele irmão que o pastor disse, vem dar uma palavra? Ele disse, o Senhor é meu pastor e a minha luz não faltará. Um homem não sabe nem o Salmo 23, o primeiro versículo, né? Terrível. Substitua suas palavras, Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Eu vou dizer mais forte, não saia, é o Senhor, é o Eterno que está dizendo isso a você. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Número 5, diga comigo, pense muito antes de falar. Depois que você fala, meu irmão, já era. Provérbios 29:20. Tens visto um homem precipitado ao falar? Maior esperança há para um tolo do que para ele. Provérbios 15:23. O homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. Diga comigo, quando a palavra é dita no seu tempo e na direção de Deus, ela produz os frutos necessários. Sempre procure beneficiar as outras pessoas. Faça o bem, faça o bem. Eu posso dar um testemunho pessoal? Não vou dar não, muito fraco. Olha só, eu posso dar um testemunho pessoal? Ah, tá, então tá. Você está preocupado com o horário, né? Mas eu vou terminar. Olha só, terminar aqui a gente já entra com a bênção. Uma congregação nossa precisou de um retorno, os 2 retornos queimaram, 2 retornos. E o irmão Silas, que cuida disso, está de férias. Eu disse, eu vou buscar esses retornos. Escute, por quê, pastor? Porque está precisando. Já pensou a igreja sem retorno no culto? Buscar. Peguei o irmão Rafael, mais a secretária, porque a gente ia passar na FAECAD. Passamos lá, fomos a Caxias. Quando eu cheguei lá, não tinha os retornos lá na loja, tinha que buscar longe. Eu olhei para o pastor Rafael e disse, é mais novo, como é que diz no militarismo? O mais moderno. É o mais moderno, eu digo, ele vai buscar enquanto eu fico aqui tomando uma água de coco. Mas eu disse, não, eu vou lá. Rafael, fica tranquilo aí, eu vou lá. Fui. Quando chegou lá, o irmão disse, entra aqui, irmão. Entrei. Irmão, quando eu vi aquele, como é que chama? Um armazém, um depósito, um galpão. Irmão, eu olhei assim e falei, meu Deus, como cresceu essa empresa. E eu sou apaixonado por isso, você sabe, né? Eu creio que a bênção de Deus enriquece, eu acredito. Tem gente que nasceu para poder... Não, eu gosto de ver isso, eu gosto. Falei, meu irmão, que bênção, como Deus te fez prosperar. É, pastor, deixa eu te mostrar aqui as lojas que Deus me deu. Aí mostra uma, mostra 2, mostra 3, mostra 4.
mostra 5. Eu digo, meu Deus. Ele disse, eu estou mandando para o Brasil inteiro agora. Eu estou trabalhando com importados também. Eu falei, rapaz, eu queria que você visse o preço para mim de um microfone daqueles, aquele microfone bonitinho que bota aqui, sabe qual é? Aquele, assim, da cor da pele, assim e tal. Aí ele disse, não, depois eu vejo, ele fala lá o preço. Tá bom, tchau, tchau, botamos os retornos, voltei. Quando chegou na loja, em Caxias, lá vem o vendedor com a caixa na mão. Aí disse, o Nildo falou que é um presente para você. Quando eu olhei, era um microfonezinho. Deixa de ser invejoso e dar glória a Deus. Deixa. Dá glória a Deus. Você fala, pastor, mas o microfone, tu sabe quanto custa o microfone daquele? Aí você fala assim, o senhor ficou feliz pelo microfone? Não, fiquei, porque a Bíblia cumpre-se na vida da gente. Se eu dissesse, esse não é trabalho para mim, não irei, perderia a bênção. Sabe o que eu quero dizer ao seu coração esta noite? Faça o bem aos outros. Isso vai voltar para você. Seja agradável. Faça o bem. Cumpra isso. Se meu irmão está precisando de ajuda, eu te ajudo. Essa tarefa não é para mim mais, mas estou numa patente mais superior, agora eu sou líder. Não, faça, porque aí Deus vai te abençoar. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Somente acuse alguém tendo certeza, leve provas e testemunhas como a Bíblia diz. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz, não aceites acusação contra presbítero, a não ser com 2 ou mais testemunhas. Reúna pessoas para dizer, irmão, você está se comportando assim. Não se faz assim na ADIG, não se faz assim na igreja do Deus vivo. Caso necessite de compartilhar algo, procure uma pessoa sábia e de confiança. Uma pessoa que tenha sentimento de Deus no coração. E para a gente fechar, fique em pé. Entre tantas coisas que podem destruir a igreja, a fofoca está entre as mais poderosas. Mas nós estamos aqui nesta noite, desfazendo esta obra do maligno. Está fraco esse amém. Eu estou achando que a gente pegou muita gente essa noite. Pastor, como eu vou viver sem falar mal de ninguém? Desenvolve um sentimento, querido. Começa a falar bem de Jesus para as pessoas. Se eu amo a Jesus, eu sirvo a Jesus, Jesus morreu na cruz por mim, Jesus é tremendo, Jesus é maravilhoso, mas eu conheço um crente que fez assim, mas você não conhece Jesus de verdade, porque Jesus deixou o seu trono de glória, veio a esta terra, morreu em nosso lugar para a nossa salvação, e é por isso que nós estamos aqui esta noite como povo de Deus. Eu quero orar com você, eu vou pedir a gente vai terminar cantando esse culto. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Eu te dou 1 minuto. Essa noite o caldo foi forte, mas pode ser que tenha alguém aqui que disse, eu gostei dessa igreja, pai, eu quero ser crente nesse lugar aqui. Se você quiser, vem para frente aqui, nós vamos orar por você. Aleluia, olha aí Jesus confirmando, ó Jesus confirmando. Você está afastado dos caminhos do Senhor? Quem sabe alguém te magoou? Quem sabe eu te magoei, meu filho? Vem para cá, deixa eu te dar um abraço, te pedir perdão. Eu saí da igreja, pastor, que o pastor Marcos falou isso para mim. Deixa eu te abraçar, meu filho, deixa eu te pedir perdão. Minha filha, minha irmã, meu irmão. Quem sabe você se magoou com um líder de departamento, o Senhor vai trazer cura para a tua vida. Nós estamos sendo tratados pela palavra do Senhor. Nós estamos sendo cuidados pela palavra de Deus. Nós vamos cantar mais uma vida. Aplauda, aplauda, exalte a Jesus. Glorifique a Jesus. Oh, maravilha, maravilha. A igreja está orando, a igreja está esperando a sua decisão. Venha, venha, nós vamos transformar a DIG na igreja do amor, na igreja do carinho, na igreja do apreço, na igreja onde as pessoas levantam umas às outras, na igreja onde alguém chega cansado, desfalecido e sai daqui vibrante, alegre, feliz. Nós vamos transformar este ambiente, porque estamos transformando a nós mesmos pela palavra. Vem entregar a tua vida para Jesus, vem, volta para Jesus esta noite. Nós já temos aqui quantas vidas? 3, 2 vidas, 2 rapazes se rendendo a Jesus. Você quer vir? Está sentindo? Vem rápido, eu quero orar por você, eu quero te abraçar. Vem, tem alguém? Sai do seu lugar correndo. Enquanto nós cantamos, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus.
orar por estas vidas agora. Luiz está entregando a vida para Jesus. Luiz, primeira vez, Deus te abençoe. Jonas já foi batizado em águas? Já, Deus te abençoe, meu filho, seja muito bem-vindo, viu? Olha aí, que maravilha. E vocês estão aí dando apoio, não é? Olha aí, pastor Evone, que maravilha, não é? Pessoas voltando, vão para a 100ª ovelha em seguida, serem cuidadas. Estenda as mãos para cá, vamos orar por esses dois jovens. Pai querido, nós te louvamos, porque mesmo numa noite, Senhor, de instrução da Tua palavra, numa noite de palavra tão forte, Senhor, de cuidado para a Tua igreja, mesmo assim, Jesus, Tu estás salvando dois jovens. Eu ministro sobre a vida deles salvação, libertação, que eles se transformem em instrumentos poderosos, fazendo parte da Tua igreja neste lugar, sendo alimentados, abençoados por Ti e sendo também frutos, Senhor, excelentes para a Tua glória. Nós oramos assim agradecidos, e todo o povo de Deus aqui reunido diz amém. Repete o nome, como é que é? Luiz e Jonas. Podem ficar de frente, Luiz e Jonas, cruzando as mãos, vamos dizer: Luiz e Jonas, bem-vindos à família de Jesus. Vamos juntos? Luiz e Jonas, bem-vindos à família de Jesus. Ainda bem que eles vão, ainda bem que nós vamos. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Morar com Deus. Irmã Carol, pode preparar. Eu sei que foi pago um alto preço. Essa vai ser a nossa oração esta noite. Ao terminar esse coro, esse corinho, essa música, eu vou ministrar a bênção apostólica. Mas antes eu queria que você fechasse os seus olhos. Se você puder, eu queria que nesta noite nós assumíssemos um compromisso com Deus. Não por 30 dias, não apenas por 40 dias, mas para que isso seja prática na nossa vida. Diga: nesta igreja não costumamos falar mal de ninguém, mesmo daqueles que merecem. O ministério que Deus me confiou foi ministério de edificação, de salvação, de libertação. Portanto, a minha língua nesta noite ainda mais está sendo consagrada para o serviço do Senhor. Diga: Senhor Jesus, perdoa-me pelas vezes que eu falei mal de um irmão. Diga: Senhor, ajuda-me a entender que eu faço parte do teu corpo, da tua família, e eu não fui chamado para dividir, eu fui chamado para somar.